Sempre que eu estiver falando dessa dimensão grandiosa, tem uma coisinha que eu venho falando nesses tempos, que é o nosso diálogo interno. Sabe aquela vozinha que fica rodando na minha cabeça? Essa voz, esse diálogo interno, fica me convidando exatamente para viver uma dimensão menor. É como se eu tivesse hoje um filtro. E esse filtro, ele vai fazendo com que eu tenha um olhar muito crítico para mim mesmo. Crítico, desamoroso, desamparador, desvalorizador. Sabe quando a gente vai falando de desvalorização? Quando por um momento eu vou me desqualificando, eu vou diminuindo, eu diminuo o meu valor, eu diminuo a minha importância. Toda vez que a gente fala de genialidade, o que faz com que em algum momento eu não viva essa dimensão, da minha genialidade, do meu estado de excelência, é que em algum momento eu começo a criar exatamente esse olhar crítico. E toda vez que eu vou fazendo esse olhar crítico para mim mesmo, eu começo a criar primeiro um sentimento de que eu não sou tão importante, essa desvalorização em relação a quem eu sou. Então, por um momento, eu vou tirando a importância, o valor de mim. Por um momento, eu começo a aceitar muito menos do que eu mereço. E eu começo a assumir uma postura de quem fica agradando, querendo corresponder às expectativas do outro. Mas muitas vezes eu acabo não fazendo uma coisa. Por um momento, qual é a minha expectativa? O que eu quero para a minha vida? Então é como se por um momento eu estivesse colocando aquilo que eu quero para a minha vida em segundo plano, porque de alguma forma eu vou me colocando em um plano secundário. Se eu entro com essa posição dentro de um relacionamento, eu começo a tirar minha importância, o meu valor, e muitas vezes eu começo a aceitar menos do que eu mereço. Se eu estivesse usando a expressão dono do meu destino, dono da minha vida, eu estaria assumindo o centro do meu universo, o centro da minha vida. Mas quando eu estou tirando a importância e o meu valor, que eu fico girando ao redor eu não sou o Sol, por um momento eu sou um satélite que fica orbitando ao Sol. E aí é esse momento em que muitas vezes eu fico com aquela sensação de que a vida que eu sonhei não é a vida que eu estou vivendo hoje. Onde é que foi parar aquela dimensão grandiosa de mim, da minha vida? Nesse momento ficou numa sensação de que quem eu sou não é importante. Perder o medo da grandiosidade significa por um momento resgatar uma coisa que é assim, sabe quando você para na frente do espelho e diz para você, não tem ninguém mais importante do que eu. Se você não estiver feliz, o seu filho, a sua filha não vão ficar felizes. Se você não tiver indo em direção à realização do teu sonho, você vai ensinar para o seu filho, para a sua filha, que aquilo que se chama sonho, aquilo que se chama objetivo, aquilo que se chama projeto, vai ficar sempre num plano secundário. Você é a parte mais importante de todo esse processo. Você é o centro do seu universo. Se eu estiver perdendo o medo de viver essa grandiosidade na minha vida, eu vou começar a fazer uma coisa que é dizer não, dar limite, dizer basta, dizer chega. Dar limites passa a ser exatamente um ato de amor. Dizer, comunicar para o mundo aquilo que você deseja significa que, por um momento, você se tornou a parte mais importante desse mundo. O quanto eu, hoje, dou limite, determino. Observe que essa palavra determinação é a ação de determinar, É a ação de você dizer assim, é assim que vai acontecer. Por um momento, assuma a sua importância, assuma o seu valor, assuma exatamente toda uma atitude de respeito, de valor de você por você mesmo. Quando você está olhando para a sua vida dessa forma, significa que agora você assumiu exatamente um compromisso de levar você em direção àquilo que realmente te faz feliz, aquilo que você deseja. Às vezes, para saber o quanto realmente eu estou me assumindo a minha atitude, a minha postura, o meu posicionamento em relação à minha vida, significa que em algum momento eu preciso assumir corajosamente. O que eu faço? Aumenta a importância de você por você mesmo.
Responda para você mesmo. Você é especialista em produzir qual resultado na vida das pessoas? Independe, tá? Agora, independe se você é psicólogo, se você é médico, se você é fono, se você. Independe se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é advogado. Por um momento, você é especialista em produzir qual resultado na vida de uma pessoa? Quando eu começo a assumir para o mundo que eu sou referência disso, nesse momento eu começo a romper com o medo da crítica, o medo do julgamento, o medo do que vão dizer, o medo para que por um momento eu assuma exatamente uma coisa muito importante: nada nem ninguém vai diminuir a intensidade do seu brilho, se você não permitir. Perder o medo da grandiosidade é exatamente o momento em que eu estou dizendo para mim mesmo: eu sou importante, eu tenho valor. Nesse momento, eu começo a lidar com os meus medos. Medo de me posicionar, medo do julgamento, medo da crítica, medo de dizer não, medo de dizer basta, medo de dar limites. Toda vez que surgir um medo, ao invés de ele me paralisar, eu me pergunto: o que é que eu preciso agora para me sentir mais forte, para me sentir protegido, para me sentir seguro, para me sentir confiante, para ir além desse medo? E aí a gente vai começar a perceber que parece que cada passo que eu dou me conduz exatamente a viver uma dimensão grandiosa de mim mesmo e da minha vida. Tem pessoas que você conhece que ela é muito competente, muito competente. Só que ela vai se perdendo das suas dúvidas, dentro das suas incertezas. Parece que ela vai permitindo que o medo vai descriando exatamente aquilo que ela é capaz de construir. Parece que às vezes a gente tem tudo, está tudo pronto para a gente dar um passo e ir em direção ao resultado que a gente deseja. Responda para você mesmo: os resultados que você vem obtendo na sua vida são os resultados que você sonhou para você? Porque se a resposta for sim, maravilha, você está no caminho certo, você está na direção certa. Significa que você está se dando importância, você está se dando valor, significa que cada vez mais a clareza está presente na sua vida, cada vez mais você está confiando na sua competência, no seu talento. Se a resposta for não, muito bom também. Significa que você pode fazer os ajustes necessários. As experiências que você tem se dado têm sido experiências que te conduzem a uma percepção nova de você mesmo? Porque às vezes eu venho repetindo as mesmas experiências. Não é a intenção. É que às vezes a pessoa confunde intenção com realidade. Eu tenho uma intenção de viver um resultado completamente diferente na minha vida, tá? Agora, as experiências que eu tenho me dado, ela tem me conduzido a viver uma dimensão inédita de mim mesmo. Quais são as experiências inéditas que eu tenho me dado para que eu possa me perceber, me sentir, me experimentar de uma forma inédita na minha vida? Às vezes a pessoa está tão presa dentro de um jogo de desamor, que parece que quando ela se dá conta, parece que é exatamente esse jogo que é confundido com amor. Então é como se por um momento eu tivesse tão presente dentro daquilo que não está me fazendo bem, que parece que eu esqueço de me dar verdadeiramente uma experiência de amor. Tem pessoas que acreditam que elas sabem o que é o amor e muitas vezes elas ficaram tão presas dentro das experiências de desamor que elas passam a acreditar que isso é amor e que quando elas estão vivendo verdadeiramente o amor é como se fosse uma coisa completamente nova, completamente inédita. Você imagina quando uma pessoa diz assim: eu sei o que é a experiência de confiança. Durante um tempo eu acreditava que eu tinha uma sensação de confiança, mas eu não entendia por que eu ficava suscetível demais às turbulências que iam acontecendo na minha vida. Então, de acordo com aquilo que ia acontecendo, a minha confiança baixava, subia, baixava, subia.
E quando eu falo para uma pessoa, sabe qual é a sensação de você estar vivendo uma autoconfiança inabalável? Significa que você vai estar dentro de todas as turbulências, mas uma coisa que não vai mudar é exatamente 2 pontos: o valor que você dá para você mesmo e a confiança que você tem em você. Você percebe que no momento em que eu perco a confiança em mim e deixo de me dar o valor, parece que nesse momento eu estou conduzindo a minha vida para um evento de depressão. Eu não tenho valor, eu não tenho importância, eu me afundo, eu não confio e parece que nesse momento eu não tenho poder. Então, quando a gente fala assim, a importância de que cada vez mais, né, de que cada vez mais eu possa ser exatamente senhor, senhora do meu destino, dono da minha vida. Agora, isso é importante, que eu me pergunto, eu possa responder para mim mesmo. Sabe que é como se eu soubesse que eu estou com fome. Estou com fome, estou com fome, estou com fome. E eu ouço as pessoas dizendo isso, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Mas sabe assim, por um momento é como se ela não tivesse se dando a comida para saciar a sua fome. Você imagina que coisa maluca quando uma pessoa diz assim: "Tô com sede, tô com sede, tô com sede, tô com sede". E ela passa a vida inteira falando: "Tô com sede", mas ela não se dá água. E aí você fala assim: "Putz, se eu não me der comida, eu morro. Se eu não der água, eu morro". É incrível, mas tem pessoas que ficam o tempo todo dizendo: "Tô com medo, tô com medo, tô com medo", mas parece que ela não se dá a confiança, né, a confiança que ela precisa. Da mesma forma que comer e beber, ela está morrendo. Ela está morrendo um pouquinho a cada dia. Sabe quando uma pessoa entra num relacionamento, mas o medo já destruiu o relacionamento antes mesmo de começar? Sabe quando uma pessoa ela começa uma trajetória profissional e ela já está vivendo o fracasso antes mesmo que dê certo? Por um momento, a minha confiança baixou, o meu valor baixou. Está na hora de eu me dar exatamente a experiência que me faça sentir o valor, a importância que eu sempre mereci estar vivendo. Que eu me dê uma experiência que faça eu sentir uma confiança inabalável em mim mesmo. Tem pessoas que vão passar a vida olhando para tudo aquilo que não vai ser solução na vida dela. Porque se eu não tenho domínio das minhas emoções, parece que vai ficando cada vez mais aquela sensação: eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de dizer não. É, e na verdade, parece que a gente está dizendo só não para a gente.